Bom dia pessoal, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um evento do Aero Day, organizado pelo Caero. Bom, hoje, sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020, é comemorado o Dia do Aviador, homenageando os 114 anos do primeiro voo do 14 bis por Alberto Santos Dumont. Por conta disso, o Centro Acadêmico de Aeronáutica Perdão. Bom, hoje é comemorado, como dito, os 114 anos e, por conta disso, o Centro Acadêmico de Aeronáutica, CAERO, juntamente com o PET de Engenharia Mecânica, ambos da Universidade Federal de Itajubá, Unifei, apresentam o Aero Day Special Edition. O que vem por aí? Hoje, agora, a gente vai ter a palestra sobre ensaio de voo com o pessoal da Sirius BR e da Escola de Aviação EFAI. Mais tarde, no final do dia, a gente vai ter um curso de LaTeX para relatórios e curso de modelagem no Software Inventor. Bom, algumas informações importantes. Tem um link para participação do sorteio do voo que vai ter agora. Eu vou pedir para que os alunos da Unifei entrem nesse formulário que está aqui. Estou abrindo ele para passar algumas informações importantes. O prêmio ele vai ser tanto um voo de avião como um voo de helicóptero. Vai ser um ganhador para cada um dos voos. Algumas regras importantes. Seguir os perfis do Instagram. Perfil do Caero, perfil do PET, perfil da Sirius e perfil da EFAI. Depois você vai ter que compartilhar a sua participação nessa palestra, ou seja, assim que a palestra começar, tira uma foto com o seu celular, compartilha e marca Caero e o PET e responda a esse formulário que eu estou exibindo aqui para vocês e está no link da descrição do vídeo. O resultado, o sorteio vai ser feito no final do vídeo e aqui está a forma de como esse sorteio vai ser feito. Então, leiam, se quiserem saber, atentamente, para ver como que esse sorteio vai ser feito. Os voos serão oferecidos pela Sirius e os ganhadores não poderão ceder ou vender a terceiros seus direitos. E o voo de avião deverá acontecer na cidade de Caçapava e o voo de helicóptero na cidade de Belo Horizonte, na Escola EFAI. O voo ele só vai ocorrer em comum acordo com o sorteado e os organizadores, e vocês serão contactados por esse formulário, mediante a informação do seu e-mail e do seu celular. Por fim, você coloca todas as informações, é importante colocar aqui no campo o usuário do Instagram, correto, que você fizer as interações lá no Instagram, e aí, a partir disso, a gente vai conseguir conferir se todas as regras foram cumpridas no final do sorteio. Bom, voltando ainda, algumas informações importantes. Quem não for aluno da Unifei e quiser receber informações sobre os cursos da Sirius, é importante clicar nesse link aqui da descrição do vídeo, que você vai preencher seu nome, e-mail e contato telefônico, justamente para poder receber informações sobre os cursos. E não deixa de seguir aqui as nossas redes sociais, né, tanto do Caero, e como esse é um evento feito junto com o PET, também siga a rede social do PET, o Instagram do PET. Para quem não sabe, PET é o Programa de Educação Tutorial. E não esqueça também de dar o seu like aqui no vídeo. E agora eu passo a bola aí para os nossos apresentadores de hoje. Então, Newton e Munareto, agora é com vocês. Bom dia, Álvaro. Obrigado. Bom dia, Munareto. Boa noite, Bosco, que está aqui comigo. Boa noite, boa tarde, bom dia para o pessoal que está acompanhando a gente pelo canal Aero. Aproveitando o Dia do Aviador, né, essa comemoração que o Álvaro já citou, tem essa programação e para a gente é um prazer estar aqui falando de ensaio em voo no Dia do Aviador. Eu vou compartilhar a tela da apresentação para que o pessoal que está
que está acompanhando a gente aí, fica mais fácil acompanhar as coisas que a gente vai apresentar. Então, ok. Bom, pessoal, então a ideia então, é a gente passar esse tempo aqui, né, ter esse bate-papo falando a respeito de ensaio em voo, com a ênfase em helicóptero. O objetivo aqui é que, ao final, o pessoal que está acompanhando a gente possa conhecer um pouco mais das atividades de ensaio em voo em helicóptero. Para cumprir esse objetivo, né, eu conto com a ajuda aqui do Coronel Bosco, que está aqui comigo. O Coronel Bosco tem uma longa experiência nessa área de ensaio, fez o curso na escola francesa já há bastante tempo, né, 81. Tem o curso de examinador credenciado pela ANAC, MBA em gestão empresarial, foi chefe da divisão de ensaio em voo, quando ainda era uma divisão do IPD, foi diretor técnico da Elibras, diretor industrial da Elibras, e hoje é diretor da EFAI. Ainda na área de ensaio em voo, não de helicóptero, mas com uma experiência bastante significativa aí na área de ensaio em voo também, a gente tem o Coronel Munareto, tem o curso de ensaio em voo pelo CTA, na época ainda que era a divisão do IPD também, a PEV. Munareto é engenheiro eletroeletrônico, tem o MBA da FGV em gerenciamento de projetos, foi representante de ensaio em voo na REMAB, na Itália, né, uma missão da FAB que acompanhou o projeto do AMX na Itália, foi vice-diretor administrativo do IAE, diretor do IFI, instrutor do curso de ensaio em voo, né, do atual IPEV, realizou 2 cursos teóricos aí de ensaio em voo, PEV2 para a Embraer, e 2 cursos de ensaio em voo, Function Check Flight, na Indonésia. Fez o primeiro voo do protótipo do B250, um avião da Nova Air, e trabalhou no DCTA, na DCABR e na Nova Air. Hoje está aí com a Sirius Flight Test, provendo esses cursos aí para a gente. E eu que vou estar fazendo a apresentação aqui, também tenho o curso de ensaio em voo, já mais recente, foi em 97, no CTA, uma pós-graduação em análise de sistema na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, MBA em gestão de negócios no ITA ESPM, curso de inspetor de aviação civil do IAC, fui comandante do Esquadrão de Formação de Ensaio em Voo, atual EFEV, né, lá do IPEV, gerente técnico dos projetos AHX e HXBR. O AHX é o M35, né, que está operando lá em Porto Velho. O HXBR é o AC725. E o ADATA. Também fui diretor do IFI, assim como o Munareto. Hoje eu estou aqui como diretor de ensino da EFAI, sou instrutor de voo aqui da EFAI. Para a gente cumprir com aquele objetivo que a gente apresentou, né, de que ao final o pessoal conheça um pouco mais da atividade de ensaio em voo de helicóptero, e a gente não se perder no caminho, aí a gente montou um roteiro. A gente vai dar uma olhada no histórico, bem rapidamente, o histórico do ensaio em voo de helicóptero, os tipos e áreas de ensaio em voo, o Munareto vai apresentar para a gente. Depois a gente vai ver aí os ensaios de desenvolvimento e certificação de helicóptero. Volta para mim esse item, né? Aí, de novo, no bate-bola com o Munareto, ele vai apresentar as propostas existentes hoje para cursos na área de ensaio em voo. Nós vamos ver um pouco das atividades de ensaio em voo com helicópteros, uma breve conclusão ali, e aí no final a gente abre para as perguntas, que ao longo da apresentação o pessoal pode ir encaminhando, aí o Álvaro já está tomando nota de todas elas aí para a gente conversar no final. Ok? Bom, o histórico, eu falei, a gente vai passar bem rapidamente por ele, né? Então a gente tem aí essa foto aí mostrando um ensaio aí, né, do Bell modelo 30, esse é o protótipo número 3, e por que é marco, né, histórico esse ensaio, né? Esse protótipo aí, ele deu origem ao projeto do Bell 47, que foi o primeiro helicóptero certificado. Lá em 1946, março de 46, saiu a certificação do Bell 47. É uma foto mais apresentável dele, primeiro helicóptero certificado em 8 de março de 46. A gente tem vários pioneiros, né, na área de ensaio em voo de helicóptero, mas para a gente ir direto ao ponto, eu peguei só o primeiro aí, né, que é o Bell 47, e não podia deixar de fazer menção também ao ensaio em voo de helicóptero no Brasil. Pouca gente conhece, mas a história do ensaio em voo
começou com uma aeronave de asa rotativa, né? A gente tinha 2 projetos na época, lá na década de 50, com vertiplano, e o helicóptero mesmo que chegou a voar foi o Beija-Flor, o BF-1, fez o primeiro voo dele em dezembro de 58, e por infelicidade ele sofreu um acidente em 66, em junho de 66, e o projeto foi descontinuado. Então, com isso a gente fecha esse breve histórico, né? E vamos dar continuidade com o nosso bate-papo aqui a respeito de ensaio em voo. E aí eu passo o item 2 aí, né? Tipos e áreas de ensaio em voo, eu passo a palavra aí ao Munareto. Munareto, vou parar de compartilhar a tela aqui então, e a partir daí está contigo. Está recebendo aí? Álvaro está recebendo a minha tela? Ok. Pessoal, bom dia a todos. A gente vai falar dos tipos de ensaios e áreas de ensaios em voo. Então, inicialmente, a gente tem os ensaios, vamos chamar de mais importantes, é a certificação de tipo. Esses são os ensaios em que o fabricante desenvolve para demonstrar o cumprimento dos requisitos de certificação para a sua respectiva autoridade aeronáutica. Então, esse aqui é um exemplo. Esse aqui é um Embraer 135 decolando no Alasca em ensaios de baixa temperatura. Nesse instante aí está menos 28 graus. Né? Esse é um ensaio interessante porque a aeronave tem que decolar, né, sem preparação nenhuma assim, externa de aquecimento. A única coisa que é permitido diferente de fazer é sacar a bateria. Tá? Então a bateria fica aquecida. E antes do ensaio, simplesmente coloca a bateria no lugar, dá partida no motor, né, e faz a decolagem. O outro tipo de ensaio, também para demonstração para as autoridades de certificação, é a certificação suplementar de tipo. Esse aqui também a gente tem um exemplo real. Tá? Esse aqui é um aspersor de água, que em certos tipos de nuvem, quando essa água é aspergida dentro da nuvem, ela acelera o processo de maturação da nuvem e faz chover. Né? Então, vocês veem aqui o casulo colocado embaixo da asa. Então, isso aí tem que fazer os ensaios de desempenho, qualidade de voo, para demonstrar que as características básicas da aeronave em relação à segurança continuam as mesmas. O outro tipo de ensaio são os ensaios de desenvolvimento, que esses são típicos do fabricante. Então, durante o processo de desenvolvimento, o fabricante ele faz ensaios internos dentro da empresa para tornar o avião cada vez mais maduro até chegar no ponto de seja certificar, seja entregar para o cliente. Né? E aqui a gente vê digamos, uma sonda de tomada de pressão estática, está colocado na cauda do avião, que é parte da instrumentação do avião em desenvolvimento. Bom, existe outro tipo de ensaio, que esse é feito pelas autoridades de certificação, que é a validação da uma certificação estrangeira. Então, os países mandam os seus representantes ou fazem por correspondência uma validação de uma certificação que uma outra autoridade no país de origem já fez. Esse aqui é um exemplo do Boeing 737NG em 1978, que houve um processo de validação aqui no Brasil. Né? Vocês veem aí as marcas da Varig na fuselagem do avião. Bom, tem também dentro do fabricante, quando ele se prepara para entregar o avião ao cliente, chamado voo de produção. Né? Então, depois que ele passou por todo o processo construtivo, se faz dentro do fabricante esse voo para colocá-lo em condições de aeronavegabilidade e também pronto para receber o cliente. Bom, eu falei bastante aqui dos voos dentro de um fabricante, ou mesmo até um terceiro que faça uma modificação. Mas tem voos também que são realizados dentro das próprias empresas.
Por exemplo, então, uma aeronave, o caso azul aqui, por exemplo, vai receber um avião, seja de leasing, seja de um fabricante, ele faz um voo de recebimento. Então, esse é, digamos, a aplicação do ensaio em voo fora das paredes do fabricante, né? E que tem que haver uma preparação, né, para fazer esse voo. Da mesma forma, o avião, quando entra em grandes programas de manutenção, depois de sair desse programa de manutenção, ele tem que fazer um voo de experiência. Também, isso requer uma preparação, né? E esse também é o outro exemplo de voos típicos de ensaio realizados fora da área do fabricante. Bom, mas e quais são as áreas que a gente trabalha quando está fazendo ensaio em voo? Então, tem 3 grandes áreas e eu vou falar de uma possível quarta logo em seguida. Primeiro, é a área de desempenho, né? Então, a compra de uma aeronave está muito relacionada com as características de desempenho. Mas que características são essas? A velocidade stall. Se deseja a velocidade stall quanto mais baixo possível, melhor. Isso tende a decolagem, o pouso serem mais curtos. Tá? Aqui já está falando, distâncias de pouso e decolagem. Tá? A subida monomotor, cruzeiro. Então, eu estou querendo saber da performance da aeronave nas diversas condições de voo. Decolagem, subida, cruzeiro e pouso. A segunda área, pessoal, é a parte de qualidades de voo. Aqui eu quero saber as características da aeronave. Então, por exemplo, como é que é as características de estabilidade, controlabilidade, características do stall em parafuso, quando aplicável, né? Características em alto ângulo de ataque. Tá? Então, isso é o chamado de qualidades de voo. A terceira área é de sistemas, né? E aí engloba todos os sistemas da aeronave, como motor, sistema de combustível, aviônico, human factors. Então, a cabine cada vez mais automatizada, como que o ser humano interage, tá, para diminuir possíveis erros de interpretação do sistema. Tá? Como é que é a consciência situacional, né? Então, a gente já tem casos de simplesmente estar tão automatizado que o piloto chega a perder a consciência situacional do que está acontecendo da aeronave. Então, isso passa a ser, na minha opinião, uma quarta área do ensaio em voo, né? Na medida que a gente avança na superautomação dentro da cabine, né? Hoje ela está considerada human factors dentro do próprio sistemas. Mas eu acho que já merece um destaque para gerar uma quarta área, né, de ensaios em voo, que é a parte de fatores humanos. E também o sistema elétrico aqui. Na verdade, são todos os sistemas dentro da aeronave. O que eu estou falando aqui, mostrando o avião, pessoal, isso vale também para helicóptero, né? Só mais exemplificando aqui. Bom, agora eu devolvo para o Newton para falar dos ensaios de desenvolvimento e certificação de helicópteros. Obrigado, Neto. Vou fazer o compartilhamento aqui. Para a gente continuar. Devia ter feito isso antes, né? Avançado aqui até o ponto do meu. Bom, pessoal, continuando então, falar agora da parte de ensaio de desenvolvimento e certificação de helicópteros, já fica mais tranquilo, porque o Nareto já deu uma ideia aí das áreas, né, desempenho, qualidade de voo, sistemas, e para o helicóptero não é diferente disso. Então, o que eu fiz aqui para a área de helicóptero, a ideia, a ênfase da apresentação é helicóptero, né? Eu tentei aprofundar um pouquinho mais, mas sem também entrar muito em detalhe, pegando só alguns exemplos, né? Então, a parte de certificação é a última parte que vai acontecer no projeto, mas é uma das primeiras que a gente tem que se preocupar, né? O desenvolvedor monta lá um plano de desenvolvimento de um equipamento, de uma aeronave, e a preocupação dele são as necessidades operacionais que ele vai precisar atender. Qual é o objetivo, qual é o mercado, qual é a missão, enfim, que ele tem em mente para aquela aeronave que ele está desenvolvendo. É uma aeronave de transporte, é uma aeronave que vai fazer instrução,
Enfim, o objetivo final da aeronave vai determinar as necessidades operacionais que ele precisa atender e, com foco nisso, ele vai desenvolver o projeto. Mas ele não pode deixar para pensar a certificação só depois que o projeto estiver pronto, né? Senão ele atende todas as necessidades operacionais e depois vai ter uma dificuldade tremenda para conseguir certificar aquela aeronave se ele deixar para pensar isso só no final. Então, nesse plano de desenvolvimento, é claro que ele tem que ter o foco na necessidade operacional que ele vai atender, mas ele já tem que ter em mente também o plano de certificação. Eu coloquei como exemplo aí de regulamento o RBAC 29, que é o regulamento que vai ser utilizado, né, que um desenvolvedor vai ter que se embasar para certificar uma aeronave de asa rotativa, né, um helicóptero categoria transporte. E o Compliance Checklist, ou a AC, né, a AC29, ela vai dizer a forma de cumprir com aquele regulamento. Então, o RBAC diz o que a gente tem que cumprir, e a AC29 diz como a gente demonstra o cumprimento. Os requisitos do RBAC são mandatórios, é obrigatório que se cumpra, e a AC não é obrigatória, mas facilita bastante a certificação se a gente demonstrar o cumprimento do requisito, seguindo aquela receita de bolo, vamos colocar assim, né, da forma como está na AC. Se o desenvolvedor julgar que tem uma maneira mais adequada de fazer a demonstração de cumprimento de requisito, ele pode fazer, não tem problema nenhum, né? O cumprimento da AC não é obrigatório, mas a maioria do pessoal segue porque facilita demais o trabalho ali de certificação. O RBAC 29, então, a gente segue aqui, né, a ANAC segue basicamente o que está no FAR 29, que é o requisito de certificação da FAA. E é o que está também na CS 29, que é o da EASA, e assim por diante. No fundo, as autoridades aeronáuticas ao redor do mundo se baseiam em regulamentos similares até para ter o reconhecimento de um país, né, de um Estado membro ali, para a certificação que foi feita pelo outro. Então, a base tem que ser comum, né, ou pelo menos bem próxima ali, para que um reconheça a certificação do outro. Então, o regulamento básico aí, né, nesse exemplo que a gente vai usar aqui na apresentação, o RBAC 29, e aí eu peguei aqui naquelas 3 áreas que o Munareto colocou inicialmente, né, desempenho, qualidade de voo e sistemas, eu pensei em um exemplo de cada área, só para a gente ter mais ou menos uma ideia, né, ter uma noção de como é feito esse trabalho de certificação. Então, na parte de performance, né, de desempenho, vou dar um zoom aqui para facilitar a leitura, a gente tem aí a operação de aeronave categoria Alfa, categoria Bravo, e o fabricante tem que demonstrar o desempenho pairado para todo o envelope de voo daquela aeronave, para a qual ele está requerendo a certificação, né? Em todo o envelope de peso, altitude, temperatura, enfim. O desempenho, só para ficar claro também, né, não tem um requisito de desempenho que o fabricante tenha que cumprir. Por exemplo, ele tem que decolar com tanto de peso. Ele é que vai dizer qual é o peso máximo de decolagem que ele está requerendo para aquela aeronave. Pegando aqui como exemplo o peso de decolagem, a gente está colocando aí desempenho no pairado. E aí depois ele vai comprovar, né, que realmente aquele peso que ele está requerendo, ele consegue decolar com aquele peso, inclusive a informação de carta de desempenho que depois vai para o manual de voo. Então, o regulamento não especifica qual é o peso, mas uma vez que ele requereu com um determinado peso, ele tem que comprovar que em todo o envelope de voo de operação que está previsto para aquela aeronave, ele vai conseguir cumprir com isso. E aí, saindo do RBAC, né, a gente tem a forma de cumprimento, que é a AC. Então, a AC a gente pega direto lá da FAA, a gente tem aí a AC 29, e nesse item que eu apresentei aí do desempenho no pairado, ele tem lá o procedimento para que seja demonstrado o cumprimento. Então, tem lá, a gente nota que é o mesmo parágrafo, né, vou até voltar um pouco aqui, está lá o 24.49, desempenho e velocidade mínima de operação. E aí na AC ele tem aqui o correspondente, né, 29.49 também, e aí tem o procedimento que vai ser utilizado para demonstrar aquilo que o fabricante está colocando no manual que ele está requerendo. Então, 2 métodos para demonstrar desempenho no pairado. Um da aeronave ancorada e o outro
a técnica da aeronave livre, a gente vai variando o peso do helicóptero e fazendo as leituras de torque, de NG, enfim, de parâmetros de desempenho dele ali, para ver se ele cumpre com aquilo. A técnica que eu coloquei aqui como exemplo foi essa da aeronave ancorada, é mais ou menos não, é exatamente isso que está aí, né? Aí a gente tem um exemplo de ensaio de desempenho no pairado com o H1N. A gente está vendo aqui, ele está no pairado, vou botar o mouse aqui para facilitar, tem um cabo aqui, né? Ele está preso no solo. Então, o que ele está fazendo aqui, grosso modo, é uma carga externa com o planeta Terra, né? Ele está levantando a Terra aí. Nesse cabo, tem umas células de carga e, à medida que o piloto aplica a potência aqui dentro do helicóptero, ele faz a leitura da potência que ele está utilizando e, ao mesmo tempo, faz a leitura do valor que está indicando aqui na célula de carga, nesse dinamômetro, para ver a força que ele está fazendo. Isso aí está simulando uma carga, né? Seja uma carga externa ou o peso da aeronave. E ele faz isso para várias indicações de carga, para várias alturas de cabo aqui, né, de comprimento de cabo, que é para a gente pegar desde o efeito solo até fora do efeito solo, e com isso a gente consegue, de uma maneira bem prática, né, melhor, mais prática do que fazer com a aeronave livre. Fazendo com a aeronave livre, a gente tem que ficar trabalhando com lastro, né, para decolar com peso máximo e depois vai reduzindo até chegar no peso mínimo de operação. É uma atividade que demanda mais tempo, né? Ela com a aeronave ancorada, assim, é uma técnica que é mais prática, mais rápida para a gente atingir o que a gente precisa em termos de objetivo e de levantamento de desempenho no pairado. Seguindo em frente, vamos para a próxima área aí, qualidade de voo. Dentro dessa área eu peguei aí também como exemplo, né, só para a gente ter ideia de tudo que a gente tem que verificar, ver que a gente já está aqui no item 143, né, 29.143, controlabilidade. Toda aeronave, né, todo helicóptero, ele tem que ser controlável com vento de 17 nós em qualquer direção. É o que diz, basicamente, esse 29.143. Então, vento até 17 nós em qualquer azimuth, ele tem que demonstrar controlabilidade. E aí a gente tem as formas de... Aqui tá os dois itens C e D, porque um é dentro do efeito solo, um ou outro é fora do efeito solo, mas basicamente é a mesma coisa. São 17 nós em qualquer direção. E aí, na C, a gente tem a forma de cumprimento desse requisito, né? Então, está lá o 29.143 da C, controlabilidade e manobrabilidade. E o que a gente vê ali, ó, uma viatura, né? um pace car ali que a gente coloca na pista, porque não tem como, né? Ou até tem, mas seria muito demorado e a gente ia ficar dependendo de condição de tempo, né? Esperar o dia que bate um vento de 17 nós para a gente fazer o pairado com o helicóptero e ver se ele é controlável com aquele vento. Para minimizar esse tempo aí de desenvolvimento e a gente não ficar dependendo de meteorologia, a gente faz o contrário, né? Pega um dia de vento calmo, coloca uma viatura numa pista com um anemômetro calibrado ali, né? A gente vê aqui o pace car, estabiliza ele nas condições que a gente precisa. O vento, ao contrário, né, não pode estar muito forte para não interferir. E aí a gente começa dos ventos mais fracos até chegar nos 17, e o fabricante normalmente tem interesse em demonstrar a controlabilidade da aeronave dele. Ele vai até o limite para depois poder colocar no manual ali que o helicóptero que ele está entregando suporta vento até 30, 35 nós, mas o requisito é 17. E aí esse acompanhamento, como é que é feito, né? Vamos ver uma foto aqui. Aqui a gente tem uma foto do Comanche acompanhando um carro aqui, mas isso aqui é muito mais comercial do que ensaio em voo, né? O ensaio em voo é exatamente isso que ele está fazendo, mas no lugar desse carro aqui, teria uma viatura com um anemômetro calibrado aqui. A ideia é essa, a viatura corre a pista, supondo aqui que ele estivesse fazendo um ponto de 10 nós. O carro começa a correr a pista, o anemômetro começa a dar indicação. Quando indicou os 10 nós ali, ele estabiliza, e aí a aeronave aproxima e passa a voar a formatura com ele, vamos colocar assim, né? Aí a gente percebe que ele está bem inclinado aqui para a esquerda, então ele está simulando um vento de esquerda, né? O helicóptero parado com um vento de 17 nós pela esquerda, ou um vento zero e ele se deslocando com 17 nós para a esquerda, o resultado prático é o mesmo, né? Então ele vai fazendo isso, está nessa posição aí com vento de esquerda, tendo pista à frente ainda, depois que ele colhe os parâmetros,
ele gira 45 graus, aí passa a voar 45 graus de nariz para a direita, né, e passa a voar com componente de vento traseiro e esquerdo, gira mais 45, fica de frente para o veículo, se deslocando de ré, ele está simulando o vento de cauda, né, na velocidade que tiver o veículo, o exemplo que eu dei aí foi 10 nós, ele gira e passa a simular um vento de cauda de 10 nós. E assim sucessivamente, a cada 45 graus ele faz uma estabilização, faz uma medida e vai aumentando gradativamente esse valor de velocidade até chegar nos 17 nós para demonstrar o cumprimento do requisito e ir além para demonstrar que o helicóptero dele é bom, é controlável até um determinado valor aí de vento em qualquer direção. E na esquerda aí a gente tem o mesmo ensaio, a foto aqui tirada de dentro da viatura, né? O H1H lá em Campo Grande com os alunos do 8º SEV fazendo campanha aí de desempenho de baixa velocidade. As duas que eu coloquei não foi por acaso, porque são dois ensaios que eu acho bastante interessantes de se fazer, né? O de desempenho no pairado e esse de baixa velocidade aí é bem bacana da gente realizar. Seguindo em frente aí, vamos para a parte de sistemas. E aí é uma parte bem mais ampla, né? Tudo relacionado, tudo que não se relaciona a desempenho ou qualidade de voo vai entrar nessa parte de sistemas aí do regulamento. Aí a gente vê que já estamos aqui no 1419, né? Então é muito item que o desenvolvedor tem que demonstrar cumprimento para, ao final, certificar a aeronave dele. Eu peguei como exemplo aí a proteção de gelo. Então, para obter uma certificação para voo em condição de gelo, né, a aeronave tem que demonstrar o cumprimento aí dos requisitos dessa seção. E aí ele descreve, né, cita inclusive o anexo aqui, mas aí a gente não vai entrar nesse tipo de detalhe, é só para a gente saber que existe esse requisito que demanda esse cumprimento e a forma com que quem está desenvolvendo a aeronave demonstra o cumprimento a esse requisito. A gente vai de novo na AC, desculpe, para ver a forma de cumprimento, né? Está lá de novo o equivalente, 1419, e aí o compliance aqui, a AC deixa alguns métodos aí para a gente escolher, né? Um laboratório, um túnel de gelo, um spray, né? um dispositivo para spray no solo, e a aeronave tanque, né? É uma aeronave tanque aspergindo um líquido ali, água com alguns aditivos ali, né, para simular a condição de gelo, e a aeronave que está sendo ensaiada vem em voo logo atrás, pegando essa nuvem aí, né? Então a gente tem aqui uma foto aí, o Chinook rebocando esse dispositivo, aspergindo aqui esse líquido, né? E o 609, né, o tilt rotor aí da Augusta Westland, fazendo esse ensaio aí de gelo, sistema de proteção de gelo. Com isso aí a gente fecha então as três áreas, né, um exemplo de cada aí de desempenho, qualidade de voo e sistemas, e aí tem uma quarta aí que a gente não consegue buscar regulamento lá no RBAC, porque é a certificação militar. Então tem sistemas que são de uso típico de aviação militar, né? O exemplo que eu peguei aqui foi o reabastecimento em voo. A gente não vê uma aeronave civil fazendo reabastecimento em voo, e, logicamente, não tem esse requisito no regulamento 29, seja no FAR 29, no RBAC ou no CS 29, a gente não vai encontrar esse tipo de requisito lá. De qualquer forma, numa certificação militar ele tem que ser cumprido, mas aí o requisito para a certificação militar, ele é definido, a gente tem as normas 1000, né, mas ele é definido muito mais em contrato. No contrato, quem está adquirindo ou quem está desenvolvendo e quer mostrar que a aeronave dele tem alguma vantagem sobre outras, ele vai pegar itens do regulamento de certificação militar, das normas 1000, vai adequar, às vezes precisa adequar para a condição ambiente que ele vai operar, né? A gente pega uma norma 1000 aí e, por exemplo, para operar na Amazônia, dificilmente vai ter algo ali que, mesmo cumprindo a norma 1000, a gente não tem alguma dificuldade, né? Por conta da condição que a gente tem de umidade bastante elevada. Eu estou com o exemplo aí do 725, mas eu lembro aí do ALX, do A29, né, que o requisito dele para a umidade era muito mais restrito do que o que consta na norma 1000. Bom, com isso, então, a gente fechou aí um exemplo de cada, né, desempenho, qualidade de voo e sistema, e mais essa parte aí da certificação militar.
Passando, então, para o item 4, aí, as propostas que a gente tem de curso na área, né? Eu devolvo aí a palavra ao Munareto. Vou interromper o compartilhamento de tela aqui, para permitir que você compartilhe a sua. Está contigo aí. Ok. Pessoal, então, como vocês viram, a área de ensaios em voo é uma área da engenharia muito especializada. E o que requer a preparação dessas pessoas, né, dentro dessa área. Então, a gente vai falar aqui, eu só confirmem que estão recebendo o meu... Confirma, Álvaro, que está recebendo o meu PowerPoint. Ok. Então, essas pessoas que vão trabalhar na área de ensaio em voo, elas têm que ser preparadas para isso. Então, são áreas da engenharia especializada e a gente vai falar de cursos, de propostas de cursos existentes hoje, seja no mundo, seja no Brasil. Bom, pessoal, a gente está particularizando mais para helicóptero, mas isso tem um espelho que também é válido para avião. Então, o que nós temos no mundo? Nós temos escolas militares, né, que preparam os pilotos e engenheiros que vão trabalhar nessa área. E vocês veem que dentro das escolas militares, a primeira que eu estou destacando é a Escola de Ensaios em Voo aqui do CTA, do IPEV, dentro do CTA em São José dos Campos, né? E aqui vocês veem também, logo em seguida, uma escola da Força Aérea dos Estados Unidos, tá? Vocês veem uma escola francesa de ensaios em voo. O Coronel Bosco, que está conosco aqui, ele estudou nessa escola, o curso que ele fez foi nessa escola. Nós temos também cursos na Inglaterra, tá? Na Empire Test Pilot School, também na Marinha dos Estados Unidos e também na Força Aérea da Índia. Bom, por que não aparece aqui chineses ou eventualmente russos, pessoal? É que essas são as escolas reconhecidas por uma sociedade internacional de ensaios em voo, tá? E aqui aparecem algumas aeronaves de cada escola. Então, aqui à esquerda, no alto, a escola brasileira, a Epiner, lá na França, ou aqui no canto direito, a escola de ensaios em voo da Marinha dos Estados Unidos. Bom, além dessas escolas militares, pessoal, nós temos grandes escolas civis também, tá? Uma é nos Estados Unidos, né, que é referência internacional, né? Então é a International Test Pilot School, e outra no Canadá, a National Test Pilot School, né? E aqui a gente vê helicópteros que são usados nessas escolas, tá? Bom, o que é os cursos, pessoal? Então, a gente falou das áreas de ensaios em voo. Se vocês olharem aqui, então, por exemplo, aqui é um exemplo da National Test Pilot School, tá? Então, vejam os módulos aqui, ó, módulo de sistemas, que a gente já falou anteriormente, um módulo de performance e flight qualities, aqui está junto, né? E ele descreve aqui, digamos assim, os grandes módulos de treinamento. O que eu destaco disso? Esses são cursos de 1 ano e vejam o custo aqui. Para um piloto, basicamente $1 milhão. Para um engenheiro, $666 mil. Então, se vocês estão interessados num curso de 1 ano, né, esse é o valor esse que eu consegui, é a única escola que coloca o preço, mas já está, a referência já está ali. Só vejo a dimensão do custo, né, de um curso desses. Bom, depois tem os cursos menores, curso em torno de 5 meses, tá? Aqui, de novo, ele tem 2 tracks, um track para asa fixa e um track para a asa rotativa. Aqui, basicamente, são os módulos de performance e qualidade de voo, mas teria outro módulo também de sistemas, né? Seja para avião, seja para helicóptero. Bom, então, esse curso mais reduzido, 5 meses, quanto custa? $420 mil para o piloto e $280 mil para o engenheiro. Veja a dimensão do custo. Bom, aí o que nós temos aqui no Brasil? Tá, pessoal? Então, dentro do DCTA IPEV em São José dos Campos, a gente tem um dos cursos, é o curso de preparação para recebentes de aeronaves, tá? E que segue uma norma interna do Comando da Aeronáutica
E tem um curso de 3 meses, que é o equivalente desse curso aqui, ó, de 5 meses. É um pouco mais reduzido, porém é muito mais intenso, né? Então, aí também como é que a gente dilui a carga de trabalho? Então, embora seja de 3 meses, esse curso aqui do CTA é um curso muito intenso. E aí tem a modalidade, pessoal, ou é avião ou é helicóptero, né? Então, aí, em função das necessidades do Comando Aeronáutico ou de outras Forças Armadas, o pessoal estabelece qual o curso. Então, não é um curso regular, ele acontece por demanda. Bom, esses cursos também, ele tem um conteúdo programático e está baseado num documento. Então, esse documento é a ICA 37377, e ele, digamos assim, descreve todas as disciplinas com a carga horária e sempre naquelas 3 principais áreas: desempenho, qualidade de voo e sistemas. Tá? Então, embora tenha outras atividades, mas o fulcro da capacitação é essa: é desempenho, qualidade de voo e sistemas. Bom, a ANAC, isso é tudo que eu falei anteriormente: CTA, curso de recebimento de aeronaves, isso voltado mais para o mercado militar. Não é proibido civil, mas ele tem um foco muito forte na atividade militar. A ANAC também regula essa capacitação, só que ela muda um pouco os nomes, né? Então, a ANAC, ela tem um documento, a IS 6115 Delta, que ela fala do curso de ensaios em voo de piloto, né? E tem 3 modalidades: avião, helicóptero ou dirigível, tá? Então, dependendo a linha que a empresa vai desenvolver o produto, ou o piloto que vai ser formado, ele está numa dessas 3 áreas. E o curso, o PEV-1, então é um curso maior, né? 11 meses, a gente fala de 1 ano, né? Mas é o nível 1, é um curso bem mais intenso. E depois tem o curso PEV-2, piloto de ensaios nível 2, é um curso de 4 meses, tá? Então, quando a gente fala de piloto de ensaio em voo, isso é regulado pela ANAC. Tá? E dentro dessa IS 6115 Delta, ele divide os conteúdos, qual é o conteúdo mínimo que tem que ter um curso para ser reconhecido pela ANAC. E, de novo, a gente volta naquelas 3 grandes áreas: qualidade de voo, desempenho ou sistemas, tá? Conforme vocês podem ver aqui na tabela: sistemas, desempenho, qualidade de voo, e qual o conteúdo dentro dessas grandes áreas. Muito bem, aí, digamos, a nossa parceria entre a Sirius Flight Test e a EFI é propor cursos na área de ensaios em voo, tá? Aqui dentro do Brasil, um foco para o mercado civil, né? E eu vou detalhar um pouco mais essas possibilidades de cursos. Bom, aqui, pessoal, digamos, a gente tem uma trilha aqui que quem for, digamos, se interessar, ele tem que olhar para essa trilha e ver por qual das trilhas que ele vai começar. Bom, então, à esquerda aqui eu tenho a capacitação dos ensaios em voo. Eu quero me capacitar em ensaios em voo. Vou pela trilha superior aqui. Então, para engenheiros, o pessoal das ciências aeronáuticas, tem o curso de pós-graduação em engenharia de ensaio em voo, lato sensu, tá? Esse curso é regulado pelo MEC, então o MEC vai dar um certificado de pós-graduação nessa área, tá? O conteúdo aqui, digamos assim, qual é o conteúdo? O conteúdo, a gente se baseia no conteúdo, seja do Comando da Aeronáutica, seja da ANAC. Então, o conteúdo programático, ele está baseado nesses documentos hoje dessas autoridades aeronáuticas. E também aqui é uma outra divisão. Eu vou querer fazer essa pós-graduação ou em helicóptero ou em avião, né? E uma excepcionalidade, eu posso até fazer os dois, não é proibido, né? Muito bem. Quando eu entro na área de pilotos, pessoal, então eu tenho a capacitação de ensaios em voo, eu vou pelo ramo esse mais de baixo, tá? Então, a gente está ofertando o curso de pilotos de ensaios nível 2. Esse curso é regulado pela ANAC, AC 6115 Delta, tá? E aqui, de novo, uma divisão
quer fazer o curso de helicóptero ou o curso de avião. Tá? Esse curso que eu falo, piloto de ensaios em voo, assim, mas se eu sou engenheiro, eu poderia fazer esse curso? Ele pode fazer como engenheiro, ele não vai pilotar, né? Mas não é proibido também um engenheiro estar nesse curso de piloto de ensaios em voo nível 2. Bom, nos cursos, o que vocês vão estar em contato, pessoal? Então, basicamente, mais do que uma leitura de dados de aeronave, vocês vão estar em contato com instrumentação, parâmetros de interesse do voo vão estar disponíveis depois para análise pós-voo. Então, a Sirius, ela tem uma instrumentação portátil, né, que aqui vocês veem sendo colocado embaixo da asa, e ele tem alguns sinais aqui, pessoal, de GPS, de atitude, né, a parte de atitude da aeronave, ângulo de inclinação, etc. Tá? Um sistema de Air Data Computer para pegar aí, basicamente, a pressão total e a pressão estática, e a partir daí eu deduzo a minha altitude, velocidade, razão de subida, etc. Tá? Então, são esses contatos com a instrumentação, e isso aqui já são dados, digamos, que a gente pode analisar pós-voo. Né? Aqui a gente tem um comportamento em rolamento, né? Que pode, nos extremos aqui, variou 30 graus para um lado, depois voltou menos 5 para o outro, 30. Então, isso aí a gente faz análise, digamos assim, em função do que a gente está buscando, a gente pode fazer essa análise. Da mesma forma aqui, o ângulo de arfagem, tá? 30 graus, 35 ou menos 40, digamos assim, aí vai depender dos parâmetros que eu gravei e qual é o meu interesse nos ensaios em voo. Bom, na escola, então, para a parte de helicóptero, digamos, a EFI disponibiliza, então, um esquilo, um helicóptero H269, o helicóptero Cabri G2, tá? E na parte de simuladores, digamos assim, também aqui já é da parte da Sirius, a gente tem simuladores de aviação geral, a gente tem um simulador de Boeing 737 funcional, então todos os interruptores, displays, tudo funcionando, então a gente pode treinar, por exemplo, uma decolagem monomotor, um corte do motor a baixa velocidade, a hora que o avião saiu do solo, reacendimento de motor, etc. Então, é possível fazer nesse treinamento. A gente tem um simulador de F5M, um simulador de F16, tá? O simulador de esquilo, tá? Que é para os cursos de helicóptero. E aí eu devolvo para o Newton, tá? Mostrando, digamos, dessa nossa capacidade em capacitar os alunos para as atividades de ensaio em voo, considerando que essa é uma área muito especializada da engenharia. E a capacidade, então, das nossas empresas de treinar, seja o piloto, seja o engenheiro, dentro da modalidade que ele escolher, avião ou helicóptero. Então, agora eu devolvo para o Newton, para ele prosseguir. Obrigado, Maílson. Fazendo já o compartilhamento de tela aqui. Para a gente seguir. Atividade de ensaio e voo. Tá compartilhado aí, né? Acho que ainda não. Tá? Bom, a gente já está caminhando para o final aí, né? A gente já fez a parte de histórico, já vimos as áreas, os tipos de ensaio aí que o Munerato apresentou, os ensaios de desenvolvimento e certificação de helicóptero, as propostas. Esse item aqui, a atividade de ensaio em voo, antes da conclusão, é mais um bate-papo. Na verdade, o bate-papo está sendo tudo, né? Bem informal aqui, só para a gente conhecer realmente a atividade. Mas aqui nesse item eu peguei um item de cada aí de ensaio, de campanhas que eu participei, para a gente conversar um pouco a respeito de algumas particularidades, né? Então eu peguei uma certificação de tipo,
na verdade, não foi uma campanha de certificação, foi uma validação de certificação. Então, para o pessoal entender, uma aeronave para voar no Brasil, ela tem que ser certificada pela ANAC. Mas essa aeronave foi certificada pela autoridade primária, né, pela autoridade aeronáutica do país onde está o fabricante. Então, não vai se fazer a campanha de ensaio toda de novo, né, algo que seria extremamente dispendioso e demorado. Então, o que é feito por acordo entre as autoridades é a autoridade aeronáutica de um país validar a certificação de tipo da autoridade primária, do país de origem. Então, assim como a FAA e a EASA validam a certificação que a ANAC faz aqui para os aviões da Embraer, a ANAC também valida a certificação de outros fabricantes, né? Valida a certificação feita pela autoridade do país de origem. Eu peguei aí o MI-171 porque foi uma particularidade, foi a primeira certificação que a gente fez de uma aeronave russa. Então, na época, não era a ANAC ainda a autoridade certificadora, a ANAC só foi criada em 2006, e essa campanha foi em 2002. Então, foi uma equipe do IFI, na época era o IFI que fazia a certificação civil, para Moscou, para fazer a validação dessa aeronave. O MI-171 é uma aeronave de transporte, peso de decolagem da ordem de 11 toneladas, mais ou menos o porte do Super Puma, um pouquinho mais. E o que a gente notou ali, né, nessa primeira interação com a autoridade russa, foi a diferença, né, entre os regulamentos. Como eu falei, tem que guardar uma certa semelhança entre os regulamentos para facilitar o reconhecimento. E a gente viu lá a filosofia de projeto do russo, né, que era na época, né, hoje já tá diferente, mas na época era muito diferente do que a gente tinha aqui, né? Então, o MI-171 é uma aeronave derivada do Mi-8, que é um helicóptero militar. Então, desde coisas tipo usar estatística de falha de motor que tinha no Mi-8 para tentar demonstrar cumprimento de requisito para o 171. Não dá, né? Não é possível. Sistemas que são duplicados, mas que, na verdade, funcionam como um só, né? Ele tinha um problema de sistema de combustível, uma aeronave bimotor, o Mi-171 é um multimotor, é um bimotor, mas em determinado ponto ali do sistema de combustível, se ele tivesse uma falha ali, ele perderia os dois motores. Então, não daria para certificar ele como multimotor se uma falha simples se torna catastrófica, né? E só para a gente entender os termos aí que a gente usa, o falha simples não é a simplicidade da falha, se ela é simples ou complexa, mas é uma falha única, né? E levar ao acidente porque teve uma única falha ali. Então, foram vários itens que a gente levantou, né, nessa campanha de validação, e a nossa surpresa foi ao final, quando a gente apresenta o relatório, né, para a empresa, o coordenador da equipe conversou com a gente antes, fez um briefing para a equipe ali, dizendo, olha, a gente vai apresentar, tem uma série de não conformidades que eles vão precisar corrigir, e é bom a gente se preparar, né, embasar bem as nossas argumentações aqui, apesar de já estar bem argumentado no relatório, mas argumentar bem as respostas aqui, porque o pessoal vai pedir isenção de item, vai pedir um monte de coisa aqui para que a gente certifique a aeronave deles como está, né? E a surpresa que nós tivemos foi justamente o contrário, né? A gente fez a apresentação do relatório ali ao final da campanha. Ao final, um dos diretores da empresa que estava acompanhando se levantou, foi lá na frente. 2 minutos ali, ele fez a parte dele, né? O que ele fez foi agradecer ao trabalho que estava sendo executado, disse que aquilo ali ia ajudar a empresa a melhorar a qualidade do produto e que eles iriam trabalhar na resolução daquelas não conformidades e assim que tivessem a solução pronta, entrariam em contato novamente. Para a gente ter ideia aí da quantidade de não conformidade, da dificuldade que eles tiveram, essa campanha foi em 2002, o certificado de tipo do MI-171 foi entregue na LAAD, aqui no Rio de Janeiro, na LAAD de 2005. Foram 3 anos a empresa trabalhando em solucionar essas não conformidades aí que foram apresentadas por conta de diferenças do regulamento, né? O IAC, que é o órgão russo, a autoridade russa de certificação, utilizava como base para fazer a certificação deles um regulamento que não
não correspondia exatamente ao que a gente utiliza aqui no Brasil, ao que a EASA, ao que a FAA utiliza. Então, foi bem interessante as diferenças que a gente encontrou e a postura do pessoal ao final, né? O segundo item que eu coloquei aí foi uma certificação suplementar de tipo. Essa aí acabou não indo para frente, né? Foi interessante também de fazer. Na verdade, eram dois itens que estavam sendo ensaiados. Um era um painel, esse painel de mensagens que eu coloquei aí, o reboque de faixas, no Bell 206, no Jet Ranger. Esse painel eu procurei aqui nos meus arquivos com a foto dele, então não consegui encontrar não, mas tipo esse painel eletrônico que o pessoal coloca em estádio de futebol ali, nas dimensões que pegavam mais ou menos a lateral do helicóptero, do esqui até a parte de baixo ali, né, da barriga da aeronave. Então, um painel de cada lado ali, com alto-falante. Então, de dentro da aeronave, o operador ia digitando a mensagem, ela ia passando naquele painel de LEDs ali, com alto-falante fazendo a transmissão ali que interessava, né? Esse painel até que não deu tanto problema, mas eu acho que talvez comercialmente não tenha sido muito bem aceito, eu não vi ele operando aí. Já o reboque da faixa, a gente tem uma foto do lado aí, não é a que a gente fez, é uma outra, mas essa aí nós fizemos um único voo. O representante da empresa ali, na verdade, o dono da empresa que estava pedindo a certificação, acompanhou esse voo. Um outro helicóptero fazendo o que a gente chama de paquera, né? Ele ia na ala ali fazendo a filmagem, porque tinha preocupação com o aumento da velocidade, aqui está preso por um cabo, né? No gancho de carga do helicóptero. Com o aumento de velocidade, esse cabo subia e vinha para o rotor de cauda. Aí o pessoal apresentou o cálculo para a gente, mostrando que o arrasto da faixa e tal, e que dava um ângulo, né, que não oferecia risco. Mas o pessoal esquece que a gente tem que pensar em todas as possibilidades, né? Então, enquanto a gente está rebocando a faixa, não apresenta risco, né? Mas se a gente tiver uma pane, o Jet Ranger, né, o Bell 206, é um monomotor, né? E se ele tiver uma pane, o que a gente vai fazer? Não, mas aí vai alijar a faixa. Tudo bem, não vou descer com a faixa. Mas não foi uma nem duas vezes que aconteceu comigo, quando estava operando ainda a carga externa, não ensaio em voo, de chegar, colocar a carga no chão, tudo bonitinho, pressionar o cargo release ali e o gancho não abrir. E a gente ficar com a carga presa e ter que alijar manualmente, né? Estou com a carga no chão, sob controle, não estou em pane nem nada, pressionou o botão do cargo release, a carga não saiu, o mecânico informa, a gente vai e alija manualmente, não tem problema nenhum. Agora, imagina a gente descendo em autorrotação com uma faixa pendurada embaixo do helicóptero, com uma razão aí que chega da ordem de 1.500 a 2.000 pés por minuto, esse cabo subindo para o rotor de cauda, e aí o piloto pressiona o trim release e a faixa não sai. Aí ele tem que ir no manual, enquanto isso ele está descendo, né? Então, é esse tipo de detalhe que o pessoal, na hora de pedir a certificação, não pensa. Mas, independente disso, depois que a gente pousou, o próprio solicitante ali da certificação disse para a gente, olha, pode continuar com o trabalho aí do painel para a gente ver se consegue fechar a certificação, mas da faixa pode esquecer, porque eu não vou voar com esse negócio, não. Aí ele próprio viu a atitude que a gente tinha que colocar na aeronave para voar com uma velocidade baixa, até 40, 50 nós ali. Ele ficava com uma atitude bem agressiva, tinha essa preocupação da pane, do alijamento, que a gente conversou com ele antes do voo, e aí ele próprio pediu para interromper, falou, não precisa seguir com o ensaio não, que eu não vou trabalhar com isso, não vou rebocar essa faixa, não, deixa o reboque de faixa para o pessoal que faz de Cessninha na praia, né? E ficou só com o painel aí. Foi uma campanha bem interessante para a gente fazer também. Infelizmente, a época que a gente fez não é a época que a gente está hoje, que a gente enfia a mão no bolso, tira o celular e sai batendo foto de tudo, né? As fotos e o registro dessa campanha ficou lá no ensaio em voo, eu não tenho nenhuma comigo, por isso que eu peguei essa da internet aqui, para a gente só ter uma ideia do reboque de faixa. E uma outra área aí que o Munareto colocou, né, da área de ensaio, a gente está falando aí de desempenho, qualidade de voo, sistema e tal, mas isso tudo é para uma aeronave que está sendo desenvolvida e vai passar por um processo de certificação. Mas a gente tem lá, como ele bem apresentou também, né, os voos de recebimento, voo de experiência, aeronave de saída de manutenção e tal. Então, o terceiro que eu coloquei aqui foi justamente um voo de recebimento que foi feito lá em Curitiba, né, do Hotel Uniforme, é o helicóptero que a gente opera aqui na EFAI,
Em 2012, a gente foi lá para Curitiba para fazer o recebimento, fizemos todo o procedimento ali, apresentou uma ou outra não conformidade, o pessoal da manutenção lá da empresa que estava fazendo a entrega corrigiu, dois voos, 3 voos, não me lembro, mas foi por aí, não foi muito mais do que isso. A gente fechou o recebimento e trouxe a aeronave de volta. Eu trouxe a aeronave aqui para a EFI. E depois, conversando com o pessoal da empresa, eles acharam interessante a forma como a gente fez, né? Porque eles fazem recebimento de aeronave lá direto. É uma empresa grande, um operador grande de helicóptero, compram a aeronave nova, pegam a aeronave saída de manutenção, ou a aeronave que eles compram usada também, tem que fazer o recebimento. Mas o que eles costumam fazer, o que ele passou para a gente, é tipo a gente quando vai na concessionária fazer um test drive no carro ali que a gente vai comprar, né? Entra, senta, vê o painel ali, está muito bonitinho, muito bacana, dá partida, dá uma volta, vê que está tudo legal, tudo bacana, confortável e pronto, está feito o recebimento, sem entrar no detalhe de como é que aquela aeronave está, né? Quais as condições que ela apresenta ali. Eu vou fazer o voo, vai estar tudo normal, mas se a gente exigir um pouco mais, não além do que está previsto, mas exigir um pouco mais do que se exigiria num voo normal, né? Num voo decola, faz meia hora de voo e pousa. Para fazer o voo de recebimento, a gente não faz nada que não esteja de acordo com o manual da aeronave, mas a gente procura chegar no limite dele, né? Para checar realmente como é que está a condição daquela aeronave. Então foi uma surpresa boa para a gente, porque a gente fez naturalmente, porque é uma atividade que a gente desenvolve naturalmente, né? E aí a gente viu que tem um mercado aí para esse curso, porque normalmente o pessoal que está operando só no dia a dia, na hora de fazer um recebimento, seja de uma aeronave que está sendo adquirida pela empresa, ou seja de uma aeronave que está saindo de uma manutenção, não tem esse tipo de cuidado, né, de checar realmente como é que está o funcionamento dos sistemas, se ela está cumprindo, né, com as funcionalidades que está previsto ela cumprir. Então, inclusive, é esse o nome que se dá, é uma verificação de funcionalidades, né? A gente não vai além do que está no manual, a gente vai verificar só se o funcionamento que está previsto no manual ele está atendendo, a aeronave está atendendo. E com isso a gente fecha, então, a parte de atividade de ensaio em voo. Já vamos iniciar a nossa descida aqui para a conclusão. Bem rapidamente, né? O que a gente vê aí, o que a gente viu ao longo da apresentação, é que o ensaio em voo, né, as atividades de ensaio em voo, aí são atividades essenciais aí durante o desenvolvimento e certificação da aeronave. E que a gente tem que se preocupar com isso logo no início. A gente, que eu digo, o desenvolvedor, né? Como eu falei lá no começo, se ele se preocupa só com os requisitos operacionais, as necessidades operacionais que ele vai ter que cumprir, ele vai fazer uma aeronave que cumpre com todas essas necessidades, que atende todos esses requisitos, e quando chegar na hora da certificação, pode ser que ele tenha alguma dificuldade, né? Então, o desenvolvimento e a certificação tem que andar lado a lado ali, e a atividade de ensaio em voo é fundamental para isso. As outras modalidades de ensaio, recebimento e voo de experiência e etc., né? Acabei de falar aí do voo de recebimento. Vimos aí a formação do profissional de ensaio em voo. O Nareta apresentou aí os valores, né, que são cobrados aí pelas escolas fora. E vimos a alternativa que está sendo colocada aí por essa parceria da Sirius com a EFI. Em 2021, os cursos abertos aí de pós-graduação e PEV2. E do ponto de vista da aviação civil, a gente tem que destacar aí que essa iniciativa dessa parceria Sirius-EFI é uma iniciativa pioneira aí na América do Sul, né, ou na América Latina. Voltando lá nas escolas que o Munareto colocou, né, eu não me lembro se o Munareto citou, mas no Hemisfério Sul, a nossa que eu digo aqui, a do IPEV, né, ainda falo nossa porque eu fui de lá também, é única no Hemisfério Sul, né? Então, Munareto, acho que a gente pode até colocar que essa iniciativa pioneira aí não é só na América Latina, no Hemisfério Sul, né? Dá para a gente colocar nesses termos aí. E aí, Álvaro, com isso a gente encerra e a gente abre aí para as perguntas. Está contigo agora, que acompanhou aí as perguntas que o pessoal foi postando. E aí estamos à disposição aqui para responder o que for preciso, né? O Munareto, o Coronel Bosco e eu aqui.
Bom, repetindo aqui, aí está o contato do pessoal, eu vou deixar esses contatos aqui na descrição do vídeo, esse vídeo vai ficar salvo, então todo mundo que quiser assistir e entrar em contato vai poder. Uma apresentação muito boa, a gente teve uma interação boa também, né, do pessoal, a gente chegou a ter um pico de mais de 100 pessoas e considerando que esse vídeo ainda vai ficar gravado, ainda vai atingir muitas outras, então só disso já dá para ver que certamente está sendo bem positivo. Bom, vamos lá. Compartilhamento aqui, Álvaro? Se quiser pode deixar essa apresentação ou se... agora para as perguntas acho que é melhor tirar mesmo, porque aí o pessoal vê o rosto do pessoal. Exato. Vou parar o compartilhamento aqui, tá? Perfeito. Deixa eu só ajustar a tela aqui para todo mundo aparecer. Só um instante. Pronto. Enfim, o que a gente tem aqui? Algumas perguntas, né, uma participação bacana, o próprio professor Rogério, né, que nos indicou aqui para o centro acadêmico, para a gente poder fazer esse evento também, está acompanhando. A gente tem o portal Engenharia Aeronáutica acompanhando também o nosso evento. E, bom, quanto às perguntas, foi perguntado justamente pelo portal se vocês já pensaram em fazer a parte teórica de forma à distância, EAD. Bom, eu vou responder. Existe um pensamento, tá? Mas nesse primeiro momento aqui que a gente está criando o curso, a gente está desenvolvendo basicamente o curso presencial, tá? Existe o pensamento, né? Essa é uma possibilidade no futuro, né? E aí a gente vai estruturar o curso de acordo. Maravilha. Mais perguntas aqui. Vamos lá. Para os cursos de ensaio em voo para engenheiros, qual percentual do curso é feito em voo? E também qual avião é viável utilizar um simulador de voo nessa parte de curso? Não, quão viável é utilizar um simulador de voo nessa parte de curso, perdão. Bom, a resposta é o seguinte, o voo é a parte mais cara do curso. Então, quais as ferramentas que nós estamos utilizando? Primeiro, simuladores, que o simulador ele reduz custo, reduz risco, né? Então, essas são formas de viabilizar cursos, digamos, de um curso razoavelmente baixo, onde se transmite o conhecimento. Muito digamos assim, das atividades de ensaio em voo, por exemplo, uma coisa muito importante é a coordenação piloto-engenheiro, né? Então, o piloto é o condutor do voo, o engenheiro é o condutor do voo, o piloto é o responsável final, o comandante é o responsável final pela segurança, mas tem que ser desenvolvida essa capacidade. Isso eu posso fazer, digamos, desenvolver muito dentro de um simulador. Tá? E a gente já tem experiência de ter treinado pessoas a fazer interação piloto e engenheiro na simulação de um voo ensaio em simulador. Segundo, tem muita coisa assim que a gente tenta cobrir nesses nossos cursos, esse conhecimento do engenheiro que às vezes ele desenvolve numa faculdade muito a parte prática, a parte teórica, tá? E tem pouco ou às vezes nenhum contato com a aeronave. Então, aqui a intensidade, digamos assim, de entendimento, de compreensão como funciona o avião se desenvolve dentro dos simuladores. O curso de pós-graduação, ele está previsto um voo, né? Um voo de ensaio, né? De demonstração. Eu vou falar da parte de avião, de desempenho em decolagem, desempenho em subida, características de stall, de estabilidade, um ponto de calibração do sistema anemométrico, etc. Né? Que, compondo com outros alunos, a gente cria uma massa de dados. Né? A gente pode até discutir, mas isso fora do modelo do curso de hoje, que está implantado hoje, mais voos. Tá? Esse estamos falando da pós-graduação.
Nos cursos de PEV2, a gente já tem em torno de 5 voos também, voos mais dedicados né, para o piloto. Tá? Então, o que nós estamos fazendo? Quando se faz o curso no nível 2 ou da pós-graduação, é um curso mais reduzido. Então, existe aquele outro curso do PEV1, por exemplo, que é um curso de 1 ano, que esse é nosso sonho, mas isso estamos falando de 4, 5 anos no futuro, né, de ter uma escola aí com aeronaves bimotor, jatos, etc. Mas isso é uma coisa futura, a gente não tem estrutura nesse momento. Tá? E lembrando que esses cursos eles atendem requisitos básicos que hoje são digamos, definidos como requisitos mínimos pela ANAC e pelo Comando da Aeronáutica. Então, a gente está em linha com esse plano de capacitação. Maravilha, muito bom. Acredito que a pergunta tenha sido muito bem respondida. Bom, tem uma pergunta do Thor Kameyama, perguntando a respeito do 737 MAX. Não sei se daria para entrar um pouco nessa seara, mas perguntando se os ensaios em voo poderiam detectar e evitar os 2 acidentes. Bom, eu vou falar, depois o Newton pode falar, inclusive discordar. A questão é o seguinte, é que numa campanha de ensaio tenta ser o máximo de abrangente possível. Né? Mas, aparentemente, o que aconteceu foi erro, digamos, ou de sistema ou de software, que muitas vezes passa não detectado. Embora todos esses sistemas sejam exaustivamente testados. Então, a questão é, essa falha, ela foi prevista? Se ela fosse prevista lá nas análises de engenharia, de safety assessment, de validação de software, poderia ter sido detectada. Então, veja bem, numa campanha de desenvolvimento e certificação, tenta-se fechar qualquer possibilidade de acidente. Mas tem coisas que passam sem ser detectadas e que vão acontecer na vida operacional. Eu não sei se o Newton quer complementar. Não, está bem respondido aí, Moreto. Sem nada a acrescentar, não. É exatamente isso, né? Se você consegue, numa análise de falha, pegar essa possibilidade, o pessoal vai trabalhar em cima, mas acontece. Eu aproveito para dar um abraço no Thor Kameyama. Vou dar continuidade aqui, vamos ver mais perguntas. Gabriel Hasman, nosso colega aqui na universidade, aluno também. Existe alguma parte de ensaios em voo que trata do limite estrutural da aeronave? Quer falar, Newton? Fala. Ele está perguntando de helicóptero, você quer? Tem sim, né? Eu me lembro me lembro de um exemplo já de muitos anos atrás, de um ensaio que a gente fez de certificação suplementar de tipo de um sistema de pulverização agrícola no esquilo. Entendeu? É apenas por curiosidade, né? Existe uma diferença aí entre essa questão das validações das certificações de tipo e das certificações suplementares. Então, quando a gente faz uma validação de uma certificação de tipo, normalmente a gente trabalha com a própria empresa que projetou e certificou a aeronave em primeiro lugar. E muitas vezes, quando a gente trabalha numa certificação suplementar, a gente não está se relacionando diretamente com quem desenvolveu o sistema. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão aí que foi colocada na pergunta, porque, por exemplo, quando se determina a VNE de uma aeronave ou de uma aeronave modificada, a gente tem que demonstrar um valor de velocidade pelo menos 10% acima
do valor da velocidade requerida para ser certificada. Então, esse sistema, ele tinha sido certificado originalmente para 90 nós. A VNE do esquilo é 120, é 150, 140, 55 das versões mais novas, mas daquele esquilo era um pouquinho abaixo. Então, o que acontece? Quando a gente está trabalhando com quem desenvolveu aquele sistema, aquela modificação, você tem todas as informações do projeto. E muitas vezes, quando alguém compra um boletim de serviço e requer uma certificação suplementar aqui no Brasil, muitas vezes, pelo menos nessa época, essa empresa não detinha todas as informações que tinham sido levantadas durante o desenvolvimento e a certificação original. E aí, essa empresa fez alguma coisa que não seria muito normal. Quando ela requereu, na primeira reunião lá no CTA, ela já nos disse o seguinte: esse sistema foi originalmente certificado para 90 nós, mas nós decidimos pedir a certificação para 85, porque nós fizemos um teste inicial, instalamos o sistema e descobrimos que com 85 nós já estava produzindo uma certa flambagem nas rampas de pulverização. A gente desconfiou desse negócio porque, bom, primeiro que não podia ter sido feito teste nenhum, né, antes de ser feita a certificação. Mas a gente desconfiou porque não é previsto ter deformação dentro do envelope de utilização. Então, nós mandamos tirar as rampas e resolvemos fazer um cheque inicial, que é normal e é previsto em qualquer sistema de certificação, verificar o sistema neobarométrico da aeronave, e nós tivemos uma grande surpresa, que havia um erro de 25 nós a menos no sistema de medição de velocidade. Ou seja, quando eles estavam medindo 85 nós, na realidade a aeronave já estava a 110 e, portanto, eles já estavam 11 nós acima da velocidade que deveria ter sido demonstrada para liberar 90 nós. Ou seja, eles foram a 110 pensando que estavam 85 e normalmente aquele sistema deveria ter sido testado até 99, né, para ser mais exato. Então, tem sim, tem vários itens de verificação da capacidade daquela estrutura de suportar aqueles esforços. Isso aqui é apenas um exemplo, né? Porque uma certificação completa do aeronave tem vários itens que vão entrar nesse campo aí dessa pergunta. Eu não sei se atendeu aí ao questionamento aí que foi feito. Eu posso complementar? Claro. Então, digamos, estruturalmente, quando alguém dimensiona trem de pouso, flap, digamos assim, estabelece velocidades máximas, né, que ele vai voar. E isso tem que ser voado. Então, para garantir que o seu trem está previsto até 150 nós, se voa 150 nós ou até um pouco mais, a mesma coisa o flap, os limites de flap, isso são questões estruturais. Muitas vezes os ensaios também, por exemplo, o pouso com CG dianteiro, traseiro, né? Porque às vezes, por exemplo, uma derrotação com um CG dianteiro é mais rápida, pode afetar eventualmente o trem de pouso de nariz. E também os ensaios de alta velocidade, né? Que a gente tem questões estáticas, digamos assim, da estrutura, como as questões aeroelásticas, né? Que também são ensaios estruturais, inclusive tem que ser induzidas certas manobras para demonstração de cumprimento do requisito. Enfim, existe, sim, ensaios digamos assim, relativos à estrutura que são realizados. Eles não são, digamos, em grande volume, né, assim, mas também são realizados. Maravilha, muito bom. Também muito bem respondido. Bom, dando continuidade, agora voltando ao Thor, né? Ele perguntou ele fez mais uma pergunta. Você acha que a participação da Boeing na autocertificação do MAX pode ter contribuído para a falha na certificação? Eu acredito que ele esteja referindo sobre aquela parte do PCA, na parte de aeronavegabilidade.
Esses profissionais credenciados que existem aqui no Brasil agora e também existem na FAA, nos Estados Unidos. Bom, essa é uma questão polêmica e a resposta é pode ser que sim, pode ser que não. Não existe uma resposta definitiva. Assim, na verdade, são vários fatores que entram, né, e que pode, mas não necessariamente, né, porque esses sistemas assim, de delegações, de aprovação por credenciados é um sistema antigo, né, que vem funcionando. É claro que ele vem se expandindo, esse processo de delegações aí, né, mas, então, para ficar bem em cima do muro, pode ser que sim, pode ser que não. Perfeito. Bom, dando continuidade, Portal Engenharia Aeronáutica, um ensaio em voo de Flutter poderia ser feito simplesmente colocando a aeronave em mergulho até atingir a VD mais 10%. Considere que o sistema instalado foi testado e aprovado pela FAA. É uma pergunta muito técnica, muito específica. Não sei se vocês poderiam responder, mas... Bom, a resposta, eu não tenho a resposta imediata aqui, mas para todo envelope operacional, digamos, designado para a operação, ele existe um envelope um pouco mais expandido que o fabricante demonstrou. Eu não lembro dos números agora, mas a resposta tudo é demonstrado, né, num envelope superior àquilo que é liberado por voo. Agora, desculpa, eu não tenho de cabeça os critérios. Eu posso falar só uma coisinha, Maria, por favor. Ele falou na pergunta VD mais 10%. Em princípio, VD mais 10% não, né? A própria VD é VNE mais 10%. Então, até onde eu me lembro, mas já estou muito velho para isso, entendeu? Tenho que me atualizar, a VD é 10% acima da VNE e a velocidade de cálculo 10% acima da VD. Então, normalmente não se vai no ensaio de voo acima da VD. Obrigado aí, Ari. A gente retribui aí o abraço, né? Hoje, na realidade, é o dia do aviador, mas eu sempre falo o seguinte, é o dia de todas as pessoas que se relacionam com a aviação de alguma maneira. Eu acho que todos nós devemos nos sentir aí homenageados, não só, especialmente os aviadores. Então, parabéns, Ari, pelo dia também. Um abraço ali para... Maravilha. Bom, não vejo mais perguntas, só lembrando que a gente tem um delay aí de mais ou menos uns 30 segundos aqui entre a gente e o que o pessoal vê no YouTube e posta no chat, mas acredito que já tenha dado tempo. E sem mais perguntas, vocês querem deixar algum recado no final, alguma orientação, o que o pessoal deve fazer, querendo buscar um curso de vocês? Qual é o site, se tem inscrição aberta, qual o procedimento? Pessoal, eu vou indicar o site www.ensaiosemvoo.com.br. Lá fala dos cursos, tá? As inscrições para os cursos, elas vão abrir na primeira semana de novembro, tá? Então, por enquanto, está lá uma descrição geral, tem algum dos cursos tem valor, outros não, né? Mas a gente pretende aí, no mês de novembro, divulgar isso, lembrando que os cursos de pós-graduação, lato sensu, em engenharia de science de voo, começam no dia 5 de fevereiro,
tá? Aqui em São José dos Campos. Tá? O curso vai ser basicamente presencial, mas vai ter alguma parte muito pequena à distância. Então, por favor, entrem no site www.ensaiosemvoo.com.br e que ali vão ter as informações, seja dos cursos de avião ou helicóptero, e a gente está focalizando na pós-graduação. O curso para pilotos de PEV2 está previsto para junho. Tá? E, bom, só para também adicionar, existe no link aí da descrição do vídeo que o pessoal está assistindo no YouTube, um link para que as pessoas possam se inscrever. Aqueles que não forem alunos da Unifei, tem um link embaixo com informações que você pode incluir como nome, e-mail e celular para ser contactado pelo pessoal do grupo de ensaios em voo, justamente para poder receber informações sobre os cursos. Então, eu acho que sem mais, eu agradeço muito a presença tanto do Coronel Bosco, o senhor Newton, o senhor Luiz Munareto. Muito obrigado por essa participação. E daqui a uns 2 minutinhos eu vou proceder com o sorteio. Eu vou fechar o formulário para não aceitar mais respostas e já a gente faz o sorteio aqui mesmo ao vivo. Então, aguardem um instante que já faremos o sorteio. Um forte abraço. Ok, um abraço a todos. Um abraço, Naeto, Haroldo.